Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar como é feito o diagnóstico da infecção ativa por citomegalovírus no período pós-transplante. Preste bastante atenção que é um teste que pouca gente conhece, pouca gente sabe fazer e eu vou explicar com todos os detalhes aqui para vocês. Eu sou o professor Sócrates Matos, esse é o canal Descomplica Mais. Eu vou falar hoje um pouquinho aqui para vocês como é feito o diagnóstico da infecção ativa por citomegalovírus no período pós-transplante. Pouca gente sabe, mas o período pós-transplante é um período crucial para o diagnóstico de várias infecções. Por quê? Porque o paciente está num período de imunossupressão medicamentosa. Então, algumas infecções que em um indivíduo imunocompetente seria tranquilo, no indivíduo transplantado pode agravar e podemos até levar a óbito dessa pessoa. Então, uma das coisas que é possível monitorar é o citomegalovírus, o principal agente infeccioso do período pós-transplante. Eu posso fazer a detecção quantitativa dos níveis de DNA do citomegalovírus. Um termozinho utilizado nas publicações é DNA-emia, a detecção dos níveis de DNA do citomegalovírus no paciente transplantado, mas eu também posso fazer a detecção dos níveis de antígenos do citomegalovírus, que é a antigenemia para CMV, que é um ensaio de imunofluorescência e que eu vou falar em detalhes aqui para vocês. Esse vídeo tem que sair o mais bem feito porque é o tema do meu doutorado. Eu trabalhei com isso e até hoje ainda trabalho fazendo a detecção da infecção ativa por citomegalovírus no paciente transplantado. Então, preste bem atenção que com certeza é um teste novo, um diagnóstico que você ainda não conhece, vai conhecer aqui com todos os detalhes aqui no Descomplica Mais. Aproveita aí agora e já se inscreve no canal, marca o sininho e compartilha esse vídeo. Tem muito serviço de transplante que se preocupa muito com o período da cirurgia e o pós-transplante ainda é um pouquinho desorganizado. Então, quanto mais gente da equipe de laboratório estiver preparada para fazer esse tipo de diagnóstico especializado, melhor para o paciente, mais a gente consegue garantir a qualidade de vida para o paciente transplantado, que é o melhor de todos. Então, vamos lá. O que é que a gente faz nessa antigenemia para CMV? É importante que você entenda a dinâmica da infecção para que fique claro porquê do diagnóstico. O citomegalovírus, como todos os vírus, são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, uma vez que ele infecta as células imunológicas do indivíduo, o material genético é encaminhado para o núcleo, se acopla ao material genético da célula e de lá ocorre o processo de transcrição e tradução das proteínas para a formação das proteínas que são importantes para a manutenção do vírus e para a replicação viral. Existe um grupo de proteínas que são produzidas de forma precoce, no início da replicação viral. E essas proteínas têm a capacidade de impregnar o núcleo dos leucócitos polimorfonucleares. Então, principalmente o neutrófilo é a célula que tem maior quantidade no sangue, que é infectada pelo citomegalovírus. Quando o vírus começa a se multiplicar no interior da célula, ele impregna o núcleo do leucócito com essa proteína, com várias proteínas, entre elas a PP65, que é uma fosforoproteína de 65 kDa. Quando no interior da célula inicia-se a replicação viral, o núcleo desse neutrófilo se impregna pela PP65. As outras proteínas são formadas, o capsídeo viral é formado, novos vírus são liberados e eles saem da célula. O que é que acontece? É possível em laboratório eu detectar esse núcleo impregnado pela fosforoproteína de 65 kDa, que é uma proteína do citomegalovírus. É comum na população brasileira os adultos terem infecção latente por citomegalovírus. Então, se a gente fizer a pesquisa de anticorpos, de 90% da população brasileira. Mas o que é que eu quero saber? Não é se o paciente transplantado tem a infecção latente por CMV. Provavelmente ele já tem. Eu quero saber se ele tem a infecção ativa, ou seja, se o vírus está se multiplicando. Se o vírus estiver se multiplicando, é importante fazer o tratamento com antiviral endovenoso. Geralmente é utilizado o ganciclovir. Então vamos lá. Em laboratório, o que é que eu faço? Coleto em torno de 10 ml de sangue total do paciente, anticoagulado com EDTA, o mesmo tubinho que é utilizado para fazer o hemograma.
Desses 10 ml, eu utilizo uma solução de cloreto de amônio para poder romper as hemácias. Eu quero causar hemólise nessa amostra do paciente. Então, adiciono cloreto de amônio diluído em uma quantidade de sangue do paciente. Geralmente a gente tenta centrifugar o tubo e pegar um pouquinho da papa de leucócito. O fato é que eu quero romper as hemácias do paciente e isolar só o leucócito. Utilizo um tubo Falco para isso, incubo em geladeira em torno de 10 minutos, com cloreto de amônio. As hemácias são rompidas e após a centrifugação, que ocorre em torno de 3.000 RPM por 5 minutos, eu já consigo observar, como vocês estão vendo nas imagens, o leucócito sedimentado no tubo Falco e as hemácias rompidas. Ao descartar o sobrenadante, eu vou ter o leucócito disponível para mim. O leucócito do paciente. Com esse leucócito em mãos, eu vou para a próxima etapa, que é a citocentrifugação. Então eu ressuspendo essa papa de leucócitos com um pouquinho de PBS, que é o tampão fosfato salina, ressuspendo para eu ter essa célula em uma solução aquosa, retiro, equilibro a concentração desses leucócitos, contando em câmara de Neubauer, para que, ao retirar 100 microlitros dessa solução, eu consiga, após citocentrifugação, ter em lâmina 200.000 leucócitos. Então, a gente faz uns ajustes na concentração da minha solução de leucócito, para que, ao retirar 100 microlitros, fazer a citocentrifugação, imagens que vocês estão vendo, nessa centrífuga de lâmina, eu consigo ter, numa lâmina, 200.000 leucócitos no meu paciente. Após eu ter acesso a esses 200.000 leucócitos, eu vou para o processamento dessa amostra. Não esqueça que o meu objetivo é observar naqueles leucócitos em quais eu tenho o núcleo impregnado pela PP65, que é a proteína do citomegalovírus. Em seguida, eu utilizo uma caneta hidrofóbica ou qualquer material hidrofóbico para circular em torno do meu citocentrifugado para que eu tenha uma barreira, porque eu vou colocar soluções ali para que ela não espalhe na lâmina. Então, depois que eu crio essa barreira com qualquer substância hidrofóbica, pode inclusive ser a parafina, eu vou para a etapa de fixação, geralmente com uma concentração diluída de formol, para poder fixar o citoesqueleto celular, e depois eu utilizo saponina numa concentração diluída para poder romper a membrana plasmática desses leucócitos. Não esqueça que a minha marcação de imunofluorescência vai ser feita direcionada para o núcleo celular. Então eu preciso romper a membrana plasmática dos leucócitos. Então eu tenho a etapa de fixação, depois eu faço uma lavagem para retirar o excesso. Eu tenho a etapa de permeabilização, para romper a membrana plasmática desse leucócito, e depois é que eu começo as marcações imunológicas. Após a lavagem, a gente adiciona um anticorpo anti-PP65, incuba-se em torno de 20 a 25 minutos a 37 graus Celsius. Depois eu retiro essa lâmina da estufa, lavo com tampão PBS e adiciono o segundo anticorpo, que é um anti-FC marcado com o fluorocromo, que nesse caso é o FITS, que vai me dar a fluorescência verde. Então eu tenho uma marcação, pensando em uma célula positiva, com o núcleo impregnado. Eu tenho um núcleo celular, o primeiro anticorpo anti-PP65 que eu adicionei e o segundo anticorpo, que é um anti-FC. Então o segundo anticorpo só vai ligar-se ao primeiro. Então, um paciente em que o núcleo do leucócito não esteja impregnado com PP65, o primeiro anticorpo não gruda, automaticamente o segundo também não. Quando eu fizer a lavagem, não vou ter nenhum anticorpo opsonizando esse núcleo do neutrófilo. Para um paciente que tenha infecção ativa, nos leucócitos em que está acontecendo essa multiplicação viral, eu vou ter impregnação do núcleo com a proteína do CMV, o primeiro anticorpo se liga ao núcleo, opsonizando, e o segundo anticorpo vai se ligar na região FC do primeiro. Como eu utilizo um anticorpo conjugado com
isotiocianato de fluoresceína, uma vez que eu estiver ao microscópio, o estímulo da luz ultravioleta vai fazer com que o fluorocromo se excite e eu consiga observar a fluorescência nessa célula. Então, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, eu tenho um tapete de leucócitos, muitos leucócitos não reagentes, ou seja, não está havendo multiplicação viral, mas uns leucócitos reagentes. Vocês estão visualizando esses núcleos esverdeados, são núcleos de neutrófilos em que está ocorrendo a multiplicação do citomegalovírus. Essa multiplicação do citomegalovírus, ela é quantificada. Então, a antigenemia para CMV, a gente diz que é um ensaio de imunofluorescência indireto, semi-quantitativo. Eu produzo um tapete com 200 mil leucócitos e preciso liberar quantos leucócitos foram reagentes nesses 200 mil. Então, o resultado sai o número de leucócitos que eu contei na lâmina inteira, reagentes, por 200 mil leucócitos. E essa aqui é uma visão ao microscópio de imunofluorescência. Essas imagens que vocês estão vendo estão no aumento de 1000 vezes. Então, como eu usei o óleo de imersão, a gente observa até a fluorescência um pouquinho embaçada. Aquelas fotos que foram apresentadas antes está com um aumento de 400 vezes, aí sem o óleo de imersão a gente vê com mais detalhes os núcleos. Mas dá para ver bastante claro aí. A gente tem um tapete com células não reagentes e a gente tem alguns núcleos fluorescentes sendo observados. A gente conta a lâmina toda e libera a quantidade de núcleos reagentes por 200 mil leucócitos. Então, como você viu, é um teste relativamente simples, basta ter um microscópio de fluorescência e é possível fazer essa técnica em qualquer laboratório. Quais são as características da antigenemia para citomegalovírus? É possível ter o resultado no mesmo dia. O teste todo, ele leva em torno de 5 a 7, 8 horas para ser executado. Então, com poucos pacientes eu consigo liberar o resultado no mesmo dia. É um resultado semi-quantitativo, dá para monitorar o tratamento, ou seja, faz semanalmente no paciente e ao final do período você vai vendo se o medicamento está sendo eficiente ou não para eliminar a carga viral. Então, eu posso ter esse resultado quantitativo, eu faço semanalmente. O ideal é que até o 100º dia do transplante, semanalmente o paciente faça a pesquisa de antígenos do citomegalovírus para, quando tiver necessidade, seja realizado o tratamento. É um teste que libera o resultado no mesmo dia, é um teste fácil de fazer, precisa ter um microscópio de fluorescência, muitos laboratórios não têm, mas em algum laboratório de pesquisa vai ter, é só você tomar emprestado e fazer a leitura lá quando tiver a necessidade. É um teste muito bom para monitorar a infecção ativa por citomegalovírus. Vale a pena conhecer, implementar no serviço de transplante, porque é um teste relativamente fácil para fazer. Logo no início você leva um tempinho até aprender a fazer a leitura direito, mas depois você pega a prática e ele se torna um teste super simples, super fácil e super útil, que possibilita fazer o tratamento pré-emptivo do paciente no pós-transplante da forma mais adequada possível. Quais são as limitações da técnica? Todas as técnicas laboratoriais têm limitações. No caso da antigenemia para CMV, a principal limitação é que você tem que processar a amostra de sangue no mesmo dia. Você tem até 6 horas para começar a processar os neutrófilos, para você isolar os neutrófilos do paciente e começar o processamento. Então, essa é uma limitação, não dá para congelar e fazer em outro momento. Mas vale muito a pena fazer, é um teste bom, fácil de executar, que dá uma resposta super interessante e muito útil para monitorar o paciente transplantado. Espero que tenha ficado claro para você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.